Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que definiram para suas vidas e compartilham aqui conosco esse processo tão delicado, tão desafiador, chamado transição de carreira. Hoje eu vou ter o imenso prazer de entrevistar o Oliveira, é um colega meu de turma da Aeronáutica e hoje ele é policial federal. Eu vou convidar ele aqui, vou só esperar ele entrar na live. Ai, que bom que deu certo de primeira, gente. Eu fico tão feliz. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. É tão raro dar certo de primeira quando entra na live que eu já fico toda feliz aqui. Que bom, então. Já começa. Que bom, porque sempre dá um bug, o Instagram dá uns negócios aqui, enfim, que bom que deu certo. Primeiro eu quero te agradecer, né, por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui compartilhando a sua história, compartilhando a sua jornada. Fiz aqui uma mini apresentação, né, somos colegas de turma, então quanto tempo não nos falamos, né? Quanto tempo? Já tem uns 10 anos, né? Uns 10 anos, pois é. Rapaz, muita pessoa que eu conheço, só vou ficar com vergonha. Ah, nada, que isso. Aqui é um bate-papo muito leve, muito descontraído, você vai ver. Então vamos lá. Para quem não sabe, né, o tema da live é transição de carreira. Então quem quiser saber sobre tanto o militarismo quanto a rotina, mais ou menos, de um policial federal, então a gente vai estar compartilhando isso aqui hoje. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Beleza, vamos lá. Oliveira, eu queria que você compartilhasse inicialmente aqui com a gente como foi o seu processo para a escolha da carreira militar, né? Então, como foi que você escolheu a carreira militar? Se você teve influência da família, se não teve? E também se você tinha outras opções na época, porque a gente era novo, né? Quando ingressou. Então, eu queria que você trouxesse isso aqui. Então, a carreira militar ela surgiu para mim como oportunidade, né, de primeiro emprego. Não conhecia nada na época. Entrei no cursinho para fazer pré-vestibular. Tinha alguns amigos que estudavam para a época para EAR. Uhum. Aí acabou que foi mais oportunidade mesmo. Eu não tenho um familiar na família militar, então foi mais influência dos amigos. Que legal. E você chegou a cogitar algum outro concurso militar ou você só cogitou a da aeronáutica mesmo para sargentos? Na época eu fiz a ESA também. Uhum. ESA, aeronáutica e EAR, só que na ESA não passei. Mas graças a Deus, né, não passei. Porque eu vejo assim, essa carreira militar para sargento, eu acho que a aeronáutica, puxando um pouco de saco, eu acredito que a aeronáutica seja melhor que a ESA. Pude voltar para casa, eu sou de Anápolis, né? Pude voltar para casa depois do curso de formação. Então foi bastante gratificante, gostei bastante do tempo que eu fiquei. Só que acabou que eu segui outros rumos, né, na vida. Pois é. E quando você ingressou, né? Você se formou lá, a gente se formou em 2014, entregando aqui nossa idade, né? Já tem um tempinho. Mas quando você formou, então você foi direto para Anápolis. E como era mais ou menos o seu dia a dia, a sua especialidade, né, na FAB? Então, eu era mecânico, né, de aeronaves. E dia a dia, basicamente, era consertar os aviões, que cada pouso era 1 milhão de pane. Final de semana trabalhava pra caramba. Tem até uns amigos meus que entraram na live aí que sabem muito bem o que eu tô falando. O Arthur, o Rodrigo. Caraca, fizemos muito serão, né? Que na gíria militar é você trabalhar depois do expediente, trabalhar durante o final de semana. Eu não voava, como a maioria tem alguns colegas meus que voam, a gente não voava, era só serviço mesmo de hangar. E era basicamente isso daí. A rotina aí era de segunda a sexta, né? Tinha escala também de serviço, que eu tirava aí na média de 2, 3 serviços de 24 horas durante o mês. Uhum. E era bom, eu gostava bastante.
E dentro do que você fazia, de todas as suas atividades, quais eram as que você mais gostava dentro da carreira militar e as que que você menos gostava, né? Que mais te incomodava? Eu vou falar primeiro das que eu não gostava, né? Eu acho que o militarismo em si, ele é muito difícil, né? Eu acho que hierarquia muito rígida, você lidar muitas vezes com autoritarismo de outras pessoas é complicado. Muitas vezes muitas coisas eram impostas, a gente não tinha muita opinião, muita gerência, né, sobre as coisas. Então isso daí me incomodava bastante. Uma coisa também que me incomodava muito no militarismo é formatura. Odiava entrar em forma, odiava você ficar parado ali 1 hora olhando para nada. Não gostava também. Serviço também não gostava, porque muitas vezes você pega um feriado igual teve o 7 de setembro, você não pode aproveitar, né? Sua família o final de semana. Aí você pega um serviço no sábado, que você fica 24 horas, sai só no domingo, acaba que quebra muito os feriados, os finais de semana, então você acaba que não consegue muito planejar a sua vida. Então, sua vida era primeiro a escala de serviço, primeiro o serviço e depois sua vida. Então, isso daí acaba que me incomodava bastante também. Uhum. E o que eu mais gostava no meu serviço eram meus colegas, né, de profissão. Fiz muitas amizades, muito. Tem amiga aí espalhada aí pelo Brasil, afora. Amigo que eu vou levar pro resto da vida. Então, a resenha ali do dia a dia, conversa, eram as coisas que eu mais gostava lá na aeronáutica. Isso que você trouxe, Oliveira, é muito legal, porque a maioria das pessoas trazem isso mesmo, a questão das amizades, né, que a gente leva para a vida. E para mim também foi uma das coisas assim que eu mais gostava, era a questão das pessoas mesmo, as amizades, fora que a gente passa por um período lá dentro do militarismo que você passa a ter uma união real ali, né, com algumas pessoas. Sim, você faz amizades, em tempos difíceis faz amizades verdadeiras. Exatamente, é verdade. E qual foi, assim, a motivação maior, Oliveira, para você prestar outro concurso, né? E o que te levou também a prestar o concurso da Polícia Da Federal? PF, né? Caraca. Então, igual eu disse, eu acho que o militarismo ele é muito difícil nessa questão de hierarquia, de disciplina, trabalhar fora de horário, você não conseguir se programar um final de semana com sua família. Aí essas coisas igual a gente ficou muitos anos, você saiu antes que eu te acompanho aqui nas redes sociais, eu acabo vendo. Isso vai minando, né, a gente, então uma besteirinha que hoje não tem importância, daqui, sei lá, você está 10 anos na empresa, então aquela mesma besteirinha já começa a incomodar mais. E aí eu tinha alguns colegas lá na aeronáutica que tinham já passado para a PF, e a gente, eu conversava com eles sobre como que era a profissão, e aí na época eu comecei, só que na época eu fazia faculdade também, eu não tinha tempo para estar estudando para concurso, então era o dia inteiro trabalhando e à noite eu fazia faculdade. Aí quando eu terminei a faculdade, aí eu resolvi estudar para PF, como eu já tinha alguns amigos lá da aeronáutica que já tinham passado, eu já tinha alguma noção de como que era, os meus colegas já tinham me passado alguns bizus, né, de estudo. Aí foi onde eu resolvi estudar, estudei acredito que foi na média de 1 ano, mais ou menos, que eu estudei. Aí veio a prova, como eu já estava estudando bastante, consegui passar, graças a Deus. Aí hoje eu tô aqui. E, Oliveira, qual foi o sentimento quando você saiu da FAB, né? Você teve algum medo, algum receio? Porque a gente sabe que é diferente a questão de aposentadoria. Uhum. Primeiro alívio, mas no comecinho a gente tem medo, sim. O novo causa incertezas, né, na gente.
saí totalmente da minha zona de conforto, porque, igual eu te falei, eu estava em casa, estava com um emprego bom, estava estabilizado e vim para o norte, não conhecia o norte, calor, gosto, tô suando pra caramba, calor aqui é mato, tinha essa questão, né, da aposentadoria, que no militarismo um dos maiores atrativos que eu vejo hoje é a aposentadoria integral, coisa que é diferente na PF, que é CLT, né? E é o teto ali da Previdência. Então, tinha aquela, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas o que me motivou mais sair foi a autonomia, né, de serviço aqui na PF. A gente tem uma autonomia muito grande, diferente da aeronáutica, que a gente, você sabe muito bem, as coisas é muito engessada, você só faz, parece que tudo a comando, você não tem autonomia para nada e você fica meio que se não sentindo muito útil, né, para a sociedade. E aqui já é totalmente ao contrário, aqui a gente já presta um serviço, eu costumo brincar com meus amigos, que é um serviço ativo, para a sociedade. A gente enfim, evita milhões de prejuízos para o governo todo mês, muita operação. Então, a gente, os agentes em si, né, o meu cargo hoje, a gente toca várias e várias operações. Você tem a autonomia de horário, se você entra de madrugada para investigar alguma pessoa, fazer alguma operação, você consegue sair mais cedo, você consegue dispor de mais tempo, você consegue programar seu final de semana. Então, essas coisas tudo foi um atrativo positivo que, na hora de colocar lá na balança, não me fez arrepender, né, de ter saído da aeronáutica. Perfeito. E quando você comentou que terminou a faculdade, ficou estudando, foi uma média mais ou menos de 1 ano, até passar no concurso, você estudava quantas horas por dia, mais ou menos, para o pessoal ter uma ideia também, né, de quanto que você sacrifica para conseguir um objetivo. Então, foi progressivo o meu estudo, porque eu acho que quem está começando a estudar não pode já querer estudar, sei lá, 8 horas por dia, 6 horas por dia, que a pessoa não dá conta. Eu comecei devagarzinho, comecei ali os 2 horas, 3 horas por dia estudando. Aí, acho que depois de um determinado período, que eu não vou me lembrar como foi, eu sempre tinha uma meta, tipo, vou estudar 6 horas por dia. Aí eu estudava. Estudava antes de ir pro serviço, 1, 2 horas, estudava na hora que eu voltava. Aí quando eu batia a meta também eu parava. Outra coisa também que eu acho interessante, quem está começando a estudar agora, é não abrir mão de fazer as coisas que gostam. Por exemplo, eu jogava bola, mas meus amigos, meio de semana, saía para festa final de semana e e fazia tudo que eu gostava. Eu acho que o importante é ter uma meta, né? Igual, minha meta era 5, 6 horas por dia. Me programava para estudar essa quantidade de horário e, consequentemente, conseguia fazer tudo que eu gosto. Aí então, eu peguei esse menino no colo. Sempre tem. Ele é meu fã. Essa questão que você falou, você basicamente ficou também mantendo sua saúde mental ao longo do processo, né, Oliveira? Foi, com certeza. Acho que é o mais importante, né? Porque se você só ficar naquilo de estudar, ter que passar, eu acho que a pessoa não vai muito longe, né? Logo já desanima e, por exemplo, seguir a primeira prova, a pessoa não conseguir passar, aí acabou. Agora você conseguindo colocar o estudo ali na sua rotina, aí vai embora. Perfeito. E você, deixa eu te perguntar mais uma coisa, né, com relação a essa questão da escolha do concurso. Você chegou em algum momento a cogitar a PRF, por exemplo? Eu pergunto porque muitas vezes as pessoas ficam, né, entre PF e PRF. E às vezes, no meio do caminho, por um edital abrir antes, a pessoa se desvirtua. Então, às vezes, inicialmente ela tinha
aquela intenção de, por exemplo, ir para a PF, mas aí o edital da PRF saiu antes, aí fica naquela. E agora, eu estudo para a PRF, eu estudo para a Ou PF, e a estou gente com a PRF. Não, isso aí distintas, né? foi meu dilema também. Quando eu comecei a estudar, não tinha nenhum dos dois edital aberto. Então, eu estudava para os dois, as matérias ali que era comum. Só que eu estudei muito pouco tempo até o edital abrir. Eu acredito que estava na média ali de uns 8 meses só, então não sabia muita coisa. E quando saiu a prova, ou quer dizer, quando saiu o edital dos dois concursos. Aí eu até fiz a inscrição, tanto para PRF como para PF. Só que aí eu estava estudando para fazer as duas. Aí só que chegou um momento que eu falei, rapaz, eu não vou passar em nenhum dos dois. Vou continuar nessa aqui. Exatamente. Aí, exatamente. Aí eu acabei optando pela PF, mais por influência dos meus amigos que eu conhecia, que já estava na PF. Aí eu pendi mais pela PF. Entendi. Mas se eu tivesse passado na PRF também seria uma dúvida boa, de onde assumir. Eu até fiz essa última prova da PRF, mas como eu não consegui estudar, não tive tempo, foi ferro. E é importante falar sobre isso porque, justamente, né, quando você tem um foco, é bom mantê-lo, principalmente porque em algum momento as matérias vão divergir. E a PRF e a PF tem essa questão, né? Em certo momento diverge ali, se eu não me engano, acho que contabilidade, informática, coisas que na PRF já, por exemplo, é trânsito, Sim, né? então, CTB, né, que é pesado. Sim. E, Oliveira, você acredita que a carreira militar te ajudou na PF, né? Tanto no curso de formação quanto na sua rotina? Você acredita que você trouxe algo da carreira militar para a PF hoje? Sim, não, com certeza, me ajudou muito, porque, como eu falo, eu estudei um ano para a prova, né? Então, assim, é um tempo muito. É um tempo pouco, relativamente pouco, para você passar num concurso, mas só que toda essa disciplina de estudo, de estudar, veio lá de trás, lá de 2013, quando a gente entrou na aeronáutica, que minha especialidade era prova praticamente toda semana. Então, Sim. desde lá de escola, aquela disciplina de estar estudando, de estar acordando cedo, de estar dormindo tarde para estudar. Então, isso daí, essa disciplina do estudo, com certeza, me ajudou. E sem contar na bagagem, né? Igual, aproveitei muitas matérias que eu já havia estudado pré-ar, pré-aeronáutica, a prova da PF, né? Português, ali a parte ali de exatas. Então, não, com certeza ajudou muito. Outra coisa Em também vários sentidos, né? Na disciplina e já na bagagem de estudo. E também eu acho que a resiliência também num curso de formação. Eu acredito que quem vem da carreira militar e quem vem da civil e passa por um curso de formação é diferente a percepção, né, Oliveira? Mas os cursos de formação, tanto em comparação, né, da EAR com o da PF, é bem diferente. Da PF. Primeiro que o da PF o meu foi 84 dias e a aeronáutica 2 anos. Então, já em questão Já de tem tempo, uma pequena diferença aí. diferença muito grande. Hoje em dia você olha para dar, caraca, 2 anos. Então, é muito tempo o curso de formação na aeronáutica. Da PF, o que eu achei mais difícil é a questão que o meu concurso, como foi na época de pandemia, a gente não podia sair da academia. Então, eu entrei no dia 0 e saí só formado. Então, foram 84 dias sem ver a cor da rua. Cara. Na aeronáutica já tinha passado algo similar, né? A gente faz a quarentena lá, fica 40 dias. Mas ficar 84, o dobro, é bem mais difícil, bem mais complicado. Só que, em comparação, a aeronáutica eu vejo que era mais ralação, entrada em formatura, corrida, exigia mais da parte física, né? E o da PF é basicamente uma faculdade que você fica lá, você tem aula de manhã, tem aula à tarde, não entra em forma, não tem aquele rigor que o militarismo exige. Então, é bem distinto os cursos, mas com certeza deu para aproveitar bastante, principalmente a disciplina, né? Hoje em dia, o pessoal aí que é mais novo que a gente, que já está na casa dos 30 anos, é
bem indisciplinado, então você via cada coisa assim, caraca, se um cara desse faz esse tipo de coisa no aeronáutico, ele é expulso. Exatamente, não ia aguentar. Não ia aguentar. Então, foi bom. A experiência na EAR foi bom, me ajudou bastante na PF, mas acaba que não tem como comparar um com o outro. Em todos os sentidos é diferente. É diferente. Perfeito. E como é dentro do que você pode fazer, né? Porque eu sei que existem muitas atividades que são sigilosas dentro da PF, mas mais ou menos como é o seu dia a dia hoje, né? Como agente da Polícia Federal. Então, eu costumo falar que aqui na PF tem espaço para todas as áreas e para todo mundo. Eu acho que um cara que fala que está na polícia e que está fazendo o que não gosta é mentira, porque eu tenho colega que é engenheiro civil, pra você ter um exemplo. Ele trabalha construindo as delegacias no Brasil, então ele está dentro da profissão. Eu tenho colega meu que é formado em TI, que cuida dos computadores da PF, então você desempenha aquilo que você é capaz de fazer. Perfeito. Mas a minha função hoje é basicamente, dos agentes, né, no geral, basicamente investigar. A gente passa aí 99% investigando dentro da delegacia, ou fazendo alguns trabalhos na rua, vigilância, enfim, tem várias coisas que a gente faz, mas 99% é investigando. E 1% é agindo, né? Então você passa 99% do seu tempo atrás de uma pessoa e depois você só vai pegar essa pessoa. Então, para ser o mais a cereja do bolo é basicamente a cereja do bolo, mas gosto muito, mas é basicamente um serviço administrativo. A gente fica a maior parte do tempo investigando as pessoas. É bom você trazer isso também, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o PF só fica na rua, só na atividade. Só fica na rua, Não, nada a ver, não. Os meninos aqui, muita gente que nós fica brincando, você quer ir pra rua, você tem que fazer polícia militar, o cara que quer estar na rua. Agora, cara, aqui é bem mais tranquilo nessa questão. Legal. E quais são as atividades que mais, assim, você encontra dificuldades na PF hoje? As que eu encontro mais dificuldade? Sim. Então, não sei, como para mim tá tudo novo, tá tudo sendo novidade, eu ainda não encontrei dificuldades, mas depende de cada local, né? Aqui no Pará, por exemplo, onde eu tô lotado, a maior dificuldade que a gente encontra é em locomoção mesmo, é ir de um lugar para o outro, estrada muito ruim, enfim, basicamente locomoção, mas para mim tá tudo mil maravilhas ainda. E quais são as atividades que você mais gosta de desempenhar? Aqui? Então, essa questão mesmo que eu te falei, de você investigar, eu acho que você se sente muito útil, sabe? Você entregar um serviço para a sociedade é muito bom. Você pegar um cara ali que está desviando milhões no anonimato, você conseguir tirar ele do anonimato, conseguir ajudar de alguma forma que a lei seja imposta, o cara pagar pelos seus crimes, isso para mim tá sendo muito, muito gratificante. Perfeito. E Oliveira, como é a sua rotina em relação à escala? Você trabalha por escala, expediente? Quantas horas você trabalha por dia também? Então, aqui na polícia a gente trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais. Segunda a sexta, então, né, basicamente, 8 horas de segunda a sexta. Só que a polícia, igual a aeronáutica, ela não pode parar. Então, a gente tem uma escala que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, sempre que precisar da PF, vai ter alguém aqui. Mas essa escala é diferente, não fica alguém físico na delegacia, é regime de sobreaviso. Então, quando, um exemplo, a PRF traz muito pra gente algum flagrante, seja de droga ou qualquer coisa que seja da nossa competência, eles acionam, aí a gente vem para a delegacia, faz todo um procedimento, se tiver que levar preso, leva, normal. Então, 8 horas por dia, de segunda a sexta, mais a escala de sobreaviso. E a escala de sobreaviso, ela costuma, em
2 meses, mais ou menos, eu fico de segunda a domingo de sobreaviso. Então, a cada 2 meses, uma semana de sobreaviso. Entendi. Perfeito. E você se sente realizado profissionalmente hoje? Então, estou gostando muito, muito, muito mesmo do que eu faço. Às vezes até penso em fazer outro concurso, alguma outra coisa, mas pensando no lado salarial, né? Pô, sei lá, vou fazer auditor da Receita, sei lá, vou para a parte fiscal. Mas por eu estar gostando tanto ainda da minha profissão, estou desfrutando desse momento. Estou novo também, tem 10 meses de firma. Estou desfrutando desse momento. Atualmente não penso em sair, não penso em estudar para outra coisa. Mas futuramente, o futuro só a Deus pertence. Eu não sei, no dia de amanhã, se começar a surgir aquelas picuinhas, algumas coisas que possam me desagradar, quem sabe, né? Mas atualmente não, estou muito, muito realizado aqui na PF. Perfeito. Essa questão que você falou sobre auditoria, inclusive eu já entrevistei 2 auditores aqui, né? Um de controle externo e o outro de controle interno. E assim, é muito importante que a pessoa entenda a rotina da profissão para realmente saber se quer aquilo, né? Porque muitas vezes as pessoas estudam anos para o concurso de auditoria, que é um concurso bem puxado, né? Bem desafiador de passar. E aí o salário é muito alto, você tem todo aquele esforço, aí chega lá dentro, tá ganhando aquele salário, mas nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Sim. Então fica mais difícil ainda para a pessoa até sair e mudar de rumo, né? Uma questão também que as pessoas não veem que faz total diferença é onde você vai trabalhar. Exato. Igual, eu sou de Goiás, sou de Anápolis, então você faz um concurso para auditor, fica na fronteira, 10 anos, sua vida já passou, você está longe de amigo, está longe de família, você está ganhando muito, mas você está pagando uma fortuna de passagem para ir e voltar todo mês, então é uma coisa que tem que ponderar bastante. E uma coisa que eu estou sofrendo, né? Estou aprendendo na prática, porque você tá no norte, você está numa fronteira, é difícil, não é fácil. Então, para quem pensa em estudar, tem que colocar isso na balança e ver se vale a pena. Com certeza. Eu penso que uma coisa que me motiva também estar na PF é saber que daqui a alguns anos a chance de eu voltar para casa é maior. Aí é grande, né, na verdade. Aí eu, estando em casa, será que eu vou querer enfrentar tudo de novo? É verdade. Não sei, acredito que não. É verdade. Uma coisa é você passar por isso novo. Eu não sei o seu caso, mas acho que você não tem filhos, né? Não, ainda não. Então, aí não tem filho, tem toda aquela estrutura. E aí é diferente, né? Você pensar novamente em ir para o norte, por exemplo. Caso seja um concurso de auditor, por exemplo, né? E como é que está sendo sua visão fora da caserna? Qual é a percepção que você tem? Minha percepção em qual sentido, Bárbara? Fora da caserna, né? Fora do meio militar. Eu tenho um pouco de dó de quem quer entrar e de quem está lá dentro. Porque é difícil, eu acho que é quase igual um sacerdotismo. A pessoa tem que ter o dom, tem que gostar daquilo mesmo. Porque o militarismo não é para todo mundo. Não, definitivamente. Não. Agora, uma coisa que eu sempre percebo, 99% dos homens que saem assumem a barba, né? A barba. A minha, ela não é certinha não, mas como passei uma década fazendo barba todo dia, a gente acaba que dá um descanso, né, pra pele. Quer dar um respiro, né? Mas eu particularmente, eu gosto de deixar ela mais baixinha. É que esses dias a correria acaba que não dá tempo mesmo. A gente passa também, igual que na PF, a gente passa semanas no meio do mato, garimpo. Então, tudo que eu aprendi também na aeronáutica, que ficou só no treinamento, acho que eu estou pondo na prática aqui. Acampar, montar barraca e a correria do dia a dia acaba que você deixa passar a barba, é o de menos. É o de menos, é um detalhe. E quais são os aspectos que você mudaria se tivesse alguma coisa assim, você tivesse o poder, né, realmente de mudar algo dentro da PF? Tem alguma coisa que você já enxerga, que você fala assim, nossa, isso aqui eu acho que
Acho que eu mudaria, na minha opinião. Nossa. Pior que eu não sei te responder. É assim, ainda não tenho, ainda eu tô em lua de mel. Eu tô na fase de estar apaixonado, né? Eu tô na fase de estar apaixonado, zero defeitos. Tô na lua de mel ainda com a PF, ainda não sei te falar o que eu mudaria. Eu acho igual essa questão de estar na fronteira é difícil, estar longe de casa e tudo, eu acho que é o fator que pesa mais negativamente, só que também eu sempre tento enxergar o copo meio cheio. Eu vejo aqui como uma oportunidade. Estou crescendo profissionalmente, estou aprendendo coisas aqui que eu não aprenderia numa capital, centralizado. Então, eu sempre procuro enxergar as coisas pelo lado positivo. Legal. Em termos financeiros, Oliveira, qual é o ganho médio para quem está começando, né? E até qual é o patamar salarial de um policial federal? Então, hoje eu acho que o soldo bruto, né, da Polícia Federal está algo em torno de 13.600 e alguma coisinha, 13.600. Só que esse valor fica já aí 22,5%, né, de imposto de renda. Só que também é o maior desconto no imposto de renda, então você já deixa aí uns 3 mil só de imposto de renda. Então, se for abater, você pega 10 mil. Uhum. Então, só que tem algumas variáveis também, igual quem está no norte e quem está na fronteira ganha adicional de fronteira, que dá na casa aí de R$ 100 por dia. Então, quem está na fronteira, R$ 100 dias trabalhado. Então, só conta de segunda a sexta, né? Então, dá na média uns 2 mil a mais, quem está no norte. Tem muita viagem também, que ganha, o pessoal ganha diária, essas coisas, mas então pode contar aí que é uns 13 mil reais, porque o que o governo tira com imposto, você acaba ganhando de outras formas, seja com adicional, ou seja com viagem, essas coisas. Perfeito. E o teto da PF, você sabe dizer qual é? Então, para a gente, escrivão e PAP, que são ali equiparados, né? A gente brinca que é o ZEPA. Escrivão, PAP e agente. Uhum. Eu acho que está em torno de 18 mil a classe especial, né? E para você chegar terceira classe, você entra como terceira classe e até chegar na classe especial são 13 anos. Então, o intertício é bem menor que o da aeronáutica, em torno ali de 2 anos. A cada 2 anos você está subindo um degrauzinho na escada. Na aeronáutica é só um pouquinho diferente, 8, 9 anos. É rapidinho. É rapidinho. Engraçado que eu nem recebi como 2S. Eu recebi 1 ou 2 meses. Eu fui promovido e saí. Então, minha vida inteira na aeronáutica, praticamente eu não usufruí dessa subida de degrau. Eu ainda saí 1 mês antes da promoção, então foi pior ainda, né? Mas é bom que você recebeu o acerto. Sair com a mão na frente e pra trás. Com certeza. Em termos de competências técnicas, quais que você considera essenciais, né, para um policial federal ter? Aí você pode, eu acho essencial o inglês, o tiro, por exemplo, né, habilidade, enfim. Então, eu acredito que nenhuma competência técnica, porque igual eu te disse anteriormente, eu acho que aqui tem espaço para todo mundo, desde do engenheiro ao técnico de informática, ao nutricionista, tem área para todo mundo. Essa questão de atirar, qual que é a outra que você falou? Inglês, por exemplo. Inglês, atirar, essas coisas da profissão, a gente aprende na academia. Eu, pra você ter ideia, por mais que eu era militar, eu atirei muito, muito pouco na aeronáutica. Não sei nem te falar qual tinha sido a última vez. Uhum. Cogitei antes da academia aquele receio, tiro e tal. Vou fazer algumas aulas. Não fiz, acabei que correria do dia a dia, esqueci. Então, assim, você é preparado para tudo na academia, essa questão de ser policial. Então, tudo que envolva a profissão policial, seja atirar, seja uma abordagem, seja como se comportar em determinada situação, você aprende. Então, o cara pode chegar zerado. Na verdade, eu acho que é até
bom o cara chegar zerado, que chega sem vício. Tem visto. Tinha muito colega meu que pegou instrução fora, e a doutrina lá de tiro é diferente, né? Essas pessoas teve dificuldade para você tirar o vício. Então, acho que a pessoa que pretende estudar e entrar para a PF pode ir zerado, sem preocupação. O inglês, que você falou, na última prova não teve inglês. Para mim foi uma surpresa, que eu acho que tem que ter. Normalmente tem, exato. Normalmente tem. É uma aposta minha para a próxima prova. Eu acredito que o edital deva vir um pouco diferente, sim. Ainda mais por causa dessa nova política aí. Acredito que a prova vai vir um pouco diferente. E uma das minhas apostas que uma das mudanças vai ser o inglês. Então, se eu estivesse estudando, se eu não tivesse passado e estivesse estudando, com certeza eu estaria estudando inglês. Porque a gente é dividido em várias áreas. A gente tem a parte do passaporte, que todo mundo conhece. Tem a parte da imigração, que a gente atende refugiados. Então, a gente pega muito, muito estrangeiro. Então, a língua universal para você se comunicar com essas pessoas é inglês. Então, tanto o nosso setor aqui de imigração, que um dos pré-requisitos é a pessoa falar um segundo idioma, de preferência o inglês, que aí pode chegar qualquer pessoa aí que ele vai conseguir atender a demanda. Então, eu acho que o inglês para quem pretende entrar para a PF, eu acho que é uma boa aposta e seria um up a mais, que com certeza vai fazer diferença. Perfeito. E você teve algo que precisou na profissão e não aprendeu em nenhuma das formações? Nem na PF, nem na aeronáutica? Que eu precisei? Teve algo? Não, ainda não. Que bom, né? Mas eu acho que na PF, como é um serviço muito velado, às vezes a gente tem que estar num local sem se mostrar à polícia. Então, acho que esse joguinho de cintura, eu sou um pouco tímido, sou mais engessado para conversar, para fazer amizade. Eu acho que estou tendo que me reinventar nesse sentido aí. Então, é algo que eu estou sentindo um pouco de dificuldade. Perfeito. Então, é mais uma questão de competência também, envolve muito emocional também, né? Você desenrolar mais a questão, conseguir ter uma comunicação mais assertiva. Sim, ser mais claro, né, nas coisas, né, no seu modo de se expressar. Em termos de competências emocionais que você considera que um concurseiro tem que ter, qual é a sua opinião sobre isso? Paciência, né? Eu acho que as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Edital é um exemplo disso. Às vezes você está esperando edital há anos, não sai. Aí você desiste de estudar. Aí eu, por exemplo, quando comecei a estudar, eu não queria o edital naquele momento. Ele pega e sai. Então, é paciência, saber que as coisas não é no nosso tempo. E a pessoa acho que tem que estar bem equilibrada. E para estar equilibrada, ela tem que fazer as coisas que gosta, igual eu te falei. Na minha opinião, eu não me abdiquei de nada, de fazer as coisas que eu gosto, de sair, de estar com meus amigos, de fazer um esporte. Acho que a pessoa também tem que praticar uma atividade física, tanto para entrar, né, que você tem que estar num porte físico razoável, eu falo bom, razoável, tem que estar ali conseguindo correr, conseguindo fazer barra, enfim, você tem que manter também atividade física. Eu acho que atividade física e fazer as coisas que você gosta, acho que são os pilares para você manter uma saúde mental, né, adequada. Perfeito. E essa questão da atividade física é muito importante, porque às vezes a pessoa está estudando muito e ela deixa isso de lado. Só que aí o concurso exige um teste físico. E aí chega no teste físico e a pessoa não passa, né? Então passou pela parte mais desafiadora, que eram os estudos, a prova, e aí chega no teste físico, não consegue, porque não se preparou também fisicamente. Sim, e aí a pessoa quer fazer naquele pequeno espaço de tempo de prova e teste físico aquilo que não fez, né? Em um ano, 2 anos. E o que eu vejo também que acontece bastante é que a pessoa se lesiona, né? Você não está acostumado a correr. Aí você vai lá, quer correr 2 vezes por dia, machuca o joelho, algum ligamento,
parece uma dor muscular que a pessoa não consegue nem ir fazer a prova. Então, tem que se preparar. É outra coisa também que tem que entrar na rotina aí, é separar aí, sei lá, 5, 6 horas por dia, tirar o horário de atividade física, ir para academia, fazer crossfit, fazer aquilo que a pessoa gosta de fazer, né? E não ficar parado. Com certeza. Fora que a atividade física ajuda muito no mental, né? Com certeza. Ó, o Gui falou, foi o que aconteceu comigo. Eu conheci também um colega nosso que, infelizmente, ele foi reprovado no teste físico. Ele passou na PRF, acho que foi no concurso de 2013, e foi reprovado justamente no teste físico. Foi um aprendizado que ele trouxe para a vida dele, né? Estou estudando, mas eu tenho que estar me preparando para a parte física também. Esse Guilherme, o Guilherme, ele é amigo meu lá de Anápolis. Legal. Ele até passou na prova comigo, só que tava nessa daí, né? Não treinava, não corria, machucou o joelho, acho que estourou o ligamento, não conseguiu fazer o teste físico. Tá aí agora estudando para a próxima. Mas vamos ver agora se ele vai mudar os hábitos dele. Mas agora vai dar certo. E, Oliveira, com cerca de quantas pessoas que você trabalha hoje? Com quantas pessoas? Então, aqui a gente é em torno de uns 50 policiais aqui em Redenção, mais ou menos. Como que você considera o seu relacionamento com essas pessoas aí no geral? Então, aqui a gente é uma família, né? Igual como tá todo mundo longe de casa, então a gente faz tudo junto. Seja final de semana, meio de semana, trabalha junto, vai pra academia junto. O rolê do final de semana é churrasco na casa do outro, então aqui a gente é uma família mesmo. E deixa eu te falar uma coisa, como que é o relacionamento entre o escrivão, o agente, o delegado? Existe dentro da PF a hierarquia também, semelhante ao militarismo, nesse sentido? Então, os delegados, eles ocupam as diretorias, né? São os chefes, são os que comandam o órgão. Tem sim a hierarquia, né? Mas nada comparado com o militarismo. Então, assim, tem a hierarquia, mas eu acho muito tranquilo. Eu acho que nem se compara com o militarismo. Você considera o clima organizacional, né, da PF em si um clima bom? Sim, com certeza. Pelo menos aqui onde eu tô lotado, aqui é bom demais. Igual eu te falei, nós somos uma família aqui, né? Perfeito. E eu acho que também, como nossa profissão, ela tem um grau, né, de risco elevado, então acaba como você literalmente defende a vida, um defende a vida do outro. Acho que esses laços de amizade acaba ficando bastante fortalecido. Mais forte, muito legal isso. Com certeza. Em termos de expectativas, você chegou a nutrir muitas expectativas em relação à PF? Você fala antes de passar, para passar, ou do órgão? Antes de passar esse período, né, em que você não está lá dentro ainda, tipo, você ficou nutrindo muitas expectativas com relação à profissão, e essas expectativas, se você chegou a nutrir, elas foram reais, né? Você olhou para o dia a dia e falou, não, realmente o que eu imaginava é o que eu estou vivenciando. Não, igual eu te falei, como eu tinha alguns amigos que já trabalhavam no órgão, então já tinha noção de como que era o dia a dia, o que fazia, então eu tinha uma noção assim bem clara de como que era o dia a dia, e acabou que não foi nem mais e nem menos do que eu imaginava. Eu acho que foi bem alinhado o que eu pensava do que é mesmo, realmente. E é por isso que eu faço essas lives, eu sempre reforço isso, né? Uhum. Alinhamento de expectativas, esse é o objetivo. Expectativa. Fazer a pessoa desistir. Uma coisa que, igual eu te falei, é que a gente vê no papel, igual, lá no edital está bem explícito que as primeiras lotações serão preferencialmente no norte ou fronteira. Então aí você vê aquilo dali,
às vezes passa um pouco batida, só, vou lá ficar um tempinho lá. Mas esse ir lá e ficar é difícil. Então, esses detalhes não podem passar desapercebido, não. Com certeza. E Então, fora que conversar também, porque às vezes você cria na cabeça que é o bicho de 7 cabeças, e você conversando com alguém, por exemplo, você tá no Pará, né, distante da família, aquela coisa toda, mas a pessoa conversa, ela entende, e aí ela, não, realmente, não vou morrer, né? isso tá algo provisório também, né? Algo que você vai ficar toda sua vida. Exato. Então, acaba que dá para levar. É uma questão que, igual você perguntou, eu não imaginava que seria tão difícil, mas é difícil. Mas para mim pode ser difícil, mas para outra pessoa não pode. Então é bem subjetivo, né? Exato. Fora que às vezes é uma pessoa tem um perfil mais desapegado à família, por exemplo. Então, não, tô tranquilo aqui, longe, né? Já tem outra pessoa que é mais apegada, já sofre mais. É muito de cada um. Mas eu acho muito importante conversar com as pessoas da área que você deseja, né? Que você pensa em prestar um concurso, para você realmente ter esse alinhamento de expectativa e conhecer de fato a profissão. Em termos de aprendizado, qual foi o maior aprendizado, Oliveira, que você teve em toda a sua carreira até hoje? O maior aprendizado foi, é até engraçado, né? Mas é hierarquia e disciplina. Eu acho que essa questão de você ser pontual, você ter compromisso com aquilo que você tem que fazer, eu acho que foi o meu maior aprendizado na minha carreira até hoje. Perfeito. E que conselhos aqui, chegamos na última pergunta, né? Passa rapidinho, eu sempre falo isso. Passa mesmo. Tá vendo? A gente vai conversando, quando vê, já chegou no final. Mas eu queria que você trouxesse conselhos para pessoas que estão estudando, principalmente para a Polícia Federal. Se você puder dar conselhos para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, ou então que vão vir assistir essa live quando ela estiver disponível no YouTube. Então, o conselho que eu tenho que dar é se é o sonho mesmo da pessoa, se a pessoa realmente tem vontade de entrar pro órgão, eu acho que é não desistir, é estudar, ser constante naquilo que faz, né? Se programar, que eu acho que é o principal, se você se programando sua rotina, seu dia a dia ali, você consegue estudar todos os dias e fazer aquilo que gosta. E não desistir, eu acho que o não passar não é que está fechando uma porta, ela pode estar apenas sendo adiada. Então, ter persistência e dizer que vale muito a pena estar aqui. E se fosse para eu fazer, se eu pudesse voltar no tempo, né, uns 3, 4 anos, eu diria que eu ia fazer tudo igual. O que eu fiz há 4, 5 anos atrás. E, bom, como eu te disse, quem pensa em entrar para a PF, saiba que quem está dentro está muito feliz. As pessoas aqui, o sentimento de realização é praticamente de todo mundo, diferentemente do militarismo, que quem está dentro quer sair. E falar que quem pensa em estudar, quem pensa em ser um policial, seja um policial federal, um policial rodoviário federal, um policial militar, um policial civil, a profissão é muito gratificante, você se sente muito útil para a sociedade. E é isso. Perfeito, adorei, Gui, emocionei. O Kennedy disse assim, ó, com 2 filhos eu consigo? Consegue, com certeza. Tendo planejamento, dá certo. Meu esposo conseguiu com 1 filho, não posso dizer com 2, mas com 1 filho conseguiu. Não, e o Kennedy aí, ele é colega meu da aeronáutica, meu amigão e meu irmão. Sargento, segundo sargento, tá quase um S. Ele, não sei nem porque ele perguntou isso daí, porque tem colega nosso que moravam lá na vila com a gente, o Johnny, tinha 2 filhos, os 2 filhos bagunceiros, eram os 2 brincando com os 2 e estudando ao mesmo tempo. O Johnny foi foda. E o Johnny passou. Uma coisa que eu posso dizer, assim, como esposa, é ter o apoio, realmente, né? De quem está do seu lado ali, ter a compreensão de que você vai se ausentar, que vai estudar, ter esse alinhamento realmente dentro de casa e dá certo. Vai dar certo. Com certeza.
Oliveira, muito obrigada pela participação aqui na live. Obrigada mesmo por dispor seu tempo. Eu sei que tempo hoje é uma moeda muito valiosa, né? A gente não recupera esse tempo aqui. Com certeza tem que valer a pena esse tempo. Então eu te agradeço realmente por ter participado, por ter trazido aqui, com verdade, sinceridade mesmo, a sua percepção com relação à Polícia Federal. Espero que mais pessoas possam assistir essa live quando ela estiver em breve no meu canal do YouTube. Então, para quem não é inscrito, se inscreva lá. Quem não conseguiu assistir na íntegra, a gente conseguiu falar sobre tudo. Então, ele falou sobre como foi os estudos. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, só voltar um pouquinho lá para o começo da live e assistir. Muito obrigada a todos por terem assistido. E estou aqui disponível para quem quiser, estiver passando por dilemas na carreira, não sabe o que vai fazer profissionalmente, está muito perdido. Manda um direct aqui para mim que a gente conversa. E tenho certeza que o Oliveira fica mais fácil de pronunciar. Eu já ia falar, mas fica mais fácil de pronunciar Oliveira. Pode tirar dúvidas, né, Oliveira? Se alguém tiver, assim, pode mandar um direct. Pode mandar mensagem que eu respondo, todo mundo aí tiver dúvida. É uma honra poder influenciar positivamente as pessoas. Quero também agradecer você aí pelo convite. Admiro muito seu trabalho, acompanho, não consigo acompanhar todas, mas acompanho as lives aí que você faz com o pessoal. Vi a live com a Fernanda, que é nossa amiga de turma e gosto pra caramba dela. E aí você está fazendo um excelente trabalho, conseguiu sair da caserna, Não é. tá fazendo o que gosta e parabéns também pelo que você vem desempenhando. Também precisar de mim de novo, quiser conversar de novo, pode conversar comigo aí, mandar mensagem que a gente marca e faz outra live. Quando sair o edital, eu tenho certeza que essa live ela vai ser mais valorizada. Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. E com certeza, assim, se as pessoas que estiverem assistindo aqui precisarem realmente de uma orientação com relação ao profissional, podem me procurar. Eu já entrevistei pessoas de diversas áreas, eu falo aqui, né? Já entrevistei juiz, já entrevistei comissário, já entrevistei piloto, já entrevistei delegado. Então, muitas pessoas optam realmente pelo concurso por conta da segurança, do perfil. E a gente aqui, né, como ex-militares, muitos optam realmente por um outro concurso pela segurança, né? Para continuar mantendo ali. Então, podem vir falar comigo. Beleza, pessoal? Muito obrigada a todos. O Ingriston, obrigada novamente. Obrigado, E Bárbara. até a próxima. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.